Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, em clima de festa de São João fora de época. Desesperado com a possibilidade de sofrer uma derrota ainda no primeiro turno para Lula, Jair Bolsonaro transformou o debate de presidenciáveis na TV Globo em um arraial da desinformação. Contou com a inestimável parceria, nas palavras da candidata Soraya Tronic, de um legítimo padre de festa junina. Desrespeito ao religioso? Bem, quem acompanhou as últimas edições do Manda no Zap sabe muito bem que o padre Padre Kelmon, padre candidato, é um sacerdote de mentirinha, vinculado a uma obscura igreja ortodoxa do Peru, que não é reconhecida pelo patriarcado tradicional e foi inclusive acusada de ludibriar fiéis por lá. Mas ele incorporou perfeitamente bem o papel de candidato laranja para levantar a bola de Jair Bolsonaro. A atuação do padre fake foi quase perfeita. Ele tumultuou o debate, desrespeitando sistematicamente as regras acordadas entre os candidatos, conseguiu tirar Lula do sério e ainda colou na esquerda a pecha de ser intolerante com os religiosos. Uma mentira repetida à exaustão pelas milícias digitais bolsonaristas. Só não conseguiu disfarçar muito bem a dobradinha com Bolsonaro para engambelar os incautos. Ficou na cara que estava ali como um cabo eleitoral do capitão e não como um candidato para valer. Lula poderia ter se preparado melhor para lidar com o parlapatão. Estava evidente que Bolsonaro iria apelar para o jogo sujo na reta final da campanha. Logo de cara, o capitão abriu fogo com a sua metralhadora de fake news e só perdeu o rebolado após ser lembrado dos escândalos de corrupção do seu governo e das falcatruas de sua família. Durante a semana, Bolsonaro já havia dado mostras da disposição de investir pesado na desinformação nos dias que antecedem o pleito. Ele espalhou, por exemplo, a fake news de que Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu o uso de camisas da seleção brasileira durante a votação. Já a matilha bolsonarista nas redes sociais andou espalhando por aí que um sindicato filiado à CUT foi flagrado adulterando urnas eletrônicas. É mole? É sim, mas nutre a mobilização dos aduladores do imbrochável. Querem saber os detalhes sórdidos desta trama? Então retirem as crianças da sala e preparem os petiscos que o programa já vai começar. Kelmon Luiz da Silva Souza, auto-intitulado Padre Kelmon, figura com menos de 1% das intenções de voto. Ele entrou na corrida presidencial pelo PTB depois que a Justiça Eleitoral barrou a candidatura do mensaleiro Roberto Jefferson, que voltou a ser preso em agosto do ano passado por envolvimento com a quadrilha que difunde fake news e ameaças contra adversários políticos de Bolsonaro pelas redes sociais. Figurinha carimbada nos atos bolsonaristas, Kelmon anda por aí fantasiado de padre e diz ter sido ordenado pela obscura Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru, não reconhecida pelo patriarcado tradicional. Seria, segundo o ilustre sacerdote, uma organização acéfala, no sentido de ser autônoma e não desmiolada, convém esclarecer.
De toda forma, ele chegou a apresentar um documento subscrito por Ángel Ernesto Morán Vidal, primaz da instituição religiosa, para provar que é um sacerdote de verdade. Ocorre que a tal igreja também é alvo de controvérsias na nação andina. Em maio de 2019, segundo noticiou o jornal La República, a Polícia Nacional do Peru abriu uma investigação contra a entidade religiosa. À época, os investigadores alertaram a população sobre a existência de falsos sacerdotes atuando em diferentes lugares da capital Lima. Segundo a polícia, seriam 4 pessoas que têm até instalações, realizam missas e pedem donativos que utilizam em benefício próprio. E mais adiante, reparem só, o texto informa que o arcebispo Ángel Vidal seria um dos sacerdotes suspeitos de ludibriar os fiéis. Por meio de nota, o PTB esclareceu que tudo não passou de um mal-entendido, ocorrido quando a igreja ainda estava se estruturando no país. Agora, a entidade religiosa seria reconhecida pelo Estado peruano e seus representantes chegaram até a ser recebidos pelo presidente Pedro Castillo. Não é curioso? Durante o debate na TV Globo, Kelman disse que a esquerda destrói tudo na América Latina. Por onde os vermelhos passam, tudo desmorona. Mas recorreu a um líder de esquerda para atestar a idoneidade de sua igreja. Essa não é, porém, a única polêmica envolvendo o desconhecido padre, que deixou a candidata Soraya Tronic um tanto desconcertada. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. O candidato padre, quem diria, já foi filiado ao PT, mas diz ter se arrependido profundamente. Hoje ele culpa a esquerda por todos os males da humanidade e se coloca em uma cruzada contra a cristofobia no Brasil, como se os cristãos fossem vítimas de intolerância religiosa por aqui, e não os fiéis de religiões de matriz africana atacados por fanáticos cristãos. O candidato padre lidera uma pequena paróquia na Ilha de Maré, no litoral baiano, que possui apenas 4.200 moradores e não possui ligação por terra com o continente. Na verdade, o templo se resume a um barracão de madeira, e durante a pandemia, Kelman recebeu 15 parcelas do auxílio emergencial, que totalizam R$ 5.100. À Justiça Eleitoral, ele declarou possuir um patrimônio de apenas R$ 8.500, mas recebeu doações de campanha que totalizam mais de R$ 1,5 milhão. Aleluia! Com a sua peculiar covardia, Bolsonaro evitou fazer perguntas diretas a Lula quando teve oportunidade, fato que causou estranhamento aos demais candidatos, a exemplo de Simone Tebet, indagada sobre a delirante teoria conspiratória de que o petista foi o mentor intelectual do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Reparem só a reação da senadora. Falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT, que segundo o senhor é envolvido, que está aqui. O crime foi exaustivamente investigado e a conclusão de todos os inquéritos foi a mesma. A de que o ex-prefeito Celso Daniel foi vítima de uma tentativa de sequestro frustrada, levada a cabo por criminosos comuns, que inclusive já foram condenados e cumprem pena. Não por acaso, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a remoção de todas as fake news que associam o PT ao crime.
Mas Bolsonaro não respeita a justiça. Em vez de interpelar Lula, Bolsonaro preferiu trocar figurinha com Padre Kelman e escalou o seu candidato laranja para provocar o líder petista, que de forma amadora caiu na armadilha do parlapatão de Batina. Candidato Lula, o senhor pode recomeçar. Candidato laranja não tem respeito por regra. Coube ao mediador William Bonner tentar colocar ordem no barraco, o que lhe rendeu nas redes sociais o apelido de Professor Girafales. O petista tem razão em chamá-lo de candidato laranja, mas não precisava se irritar com a atuação dele. Poderia ter feito como a candidata Soraya Tronic, que apelou ao humor para desbancar o padre fake. Porque o senhor é um padre de festa junina. A declaração levou as redes sociais à loucura. Os padres de festa junina logo se manifestaram, dizendo que Kelman não os representa. Alguns resgataram essa imagem dos recônditos da web. Outros imaginaram um casamento celebrado pelo padre. Houve até quem especulasse sobre a verdadeira identidade de Kelman. Seria ele um parente do Procurador-Geral da República, um especialista em enterrar inquéritos contra o governo? O estrago causado pelo padre fake só não foi maior porque Bolsonaro e Kelman não são nem um pouco discretos. Reparem só o registro fotográfico feito pela jornalista Mônica Waldvogel. Parece até que o capitão é manicure do sacerdote. O pior foi a desfaçatez de Bolsonaro ao negar os numerosos escândalos de corrupção de seu governo e os decretos de sigilo de 100 anos para esconder as falcatruas de familiares. Como os adversários não podiam acessar a internet para confrontá-lo, vamos aqui refrescar a memória do capitão. Pois é, o New York Times tem toda a razão. Bolsonaro tem motivos de sobra para temer ser preso. Se perder a eleição, logo os seus sigilos de 100 anos serão derrubados e seus aliados na Procuradoria-Geral da República irão cair também. Após o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretar a quebra do sigilo bancário do tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, seu principal ajudante de ordens, Bolsonaro perdeu as estribeiras. Pediu para a corte reconhecer a suspeição do juiz para investigá-lo e, de quebra, espalhou a fake news de que Moraes havia proibido o uso de camisas da seleção brasileira durante a votação no próximo domingo. TSE avalia proibir o uso da camisa da seleção brasileira no dia da eleição. Como é que é, Alexandre Moraes? Proibido usar a camisa da seleção? Olha, é interferência demais. Ele está com medo de quê? Vai ter um mar de verde e amarelo? Vocês estão preocupados com o mar de verde e amarelo votando? Apareceu o nome do Lula ganhando? É isso, TSE? É isso, TSE? Essas medidas é para proibir isso aí?
Já o filho 03, Eduardo Bolsonaro, está interessado em saber se as bocas de fumo vão funcionar durante as eleições. Segundo ele, as biqueiras não respeitaram a quarentena imposta aos comerciantes para deter o avanço da Covid-19. Houve quem sugerisse ao deputado antecipar qualquer compra no sábado. E a dúvida que ecoa em minha cabeça é: como raios o parlamentar soube que as bocas de fumo funcionaram em plena pandemia? Bom, deixa pra lá. O fato é que as milícias digitais bolsonaristas seguem mobilizadas para colocar o sistema eleitoral em descrédito. Agora a turma anda espalhando que um sindicato filiado à CUT foi flagrado adulterando as urnas eletrônicas. A verdade? Bem, este imóvel de fato pertence a um sindicato, mas ele foi alugado para a Justiça Eleitoral. As pessoas que aparecem nessas imagens são, na verdade, funcionários do TRE de São Paulo. Ah, Rodrigo, e o Best Hater Forever? Bem, a maioria das mensagens recebidas no último programa versavam sobre o mesmo tema. Diziam que as pesquisas eleitorais foram fraudadas e que Bolsonaro iria dar uma lavada nas urnas. Então, como certos pratos devem ser saboreados friamente, optei por ler esses comentários após as eleições. Aí saberemos quem vai passar vergonha, os institutos de pesquisa ou os aduladores do imbrochável. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência e a paciência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. Não se esqueça de tocar essa sinetinha aí embaixo e, claro, de assinar Carta Capital. A contribuição de vocês é fundamental para manter o nosso jornalismo vivo. Um forte abraço e até a próxima.